Olá, como vocês estão? Espero que tudo bem. Estamos aqui mais um dia para conversarmos um pouco mais sobre o uso adequado das tecnologias em educação, disciplina do mestrado em educação da Universidade Leonardo da Vinci, aula 2. Vamos lá, então. Vou partilhar os slides com você. Então, como eu disse, né, hoje na aula 2, nós vamos trabalhar aí o tema das salas de aula aos ambientes virtuais de aprendizagem, né? Como que a tecnologia, né, utilizada dentro da sala de aula, né, ela chega, ela se desenvolve, extrapolando os espaços, as paredes da sala de aula para novos ambientes onde as pessoas continuam se encontrando, interagindo para ensinar e aprender, né? Lembrando da aula anterior, né, tudo que o homem produz desde os primórdios, né, para aprimorar o seu dia a dia ou para auxiliá-lo em alguma determinada atividade, né, é considerada tecnologia. E aí a gente passou por várias delas, né, até chegar nas mais novas e conhecidas hoje, que a gente utiliza através do uso de computadores, celulares móveis, dentre outros, né. Assim, né, com o desenvolvimento das tecnologias, o ambiente das escolas tem sofrido alterações conforme a escola se abre, né, para o uso mais intenso dessas tecnologias. Conforme o mundo se desenvolve, né, a escola automaticamente tem que se abrir para essas tecnologias e, a partir daí, né, muda-se a forma de ensinar, de aprender, os modelos educacionais, cognitivos e comportamentais da escola e da sala de aula, né? Então, independente do uso mais ou menos intensivo, né, desses equipamentos midiáticos nas salas de aula, professores e alunos têm contato durante todo o dia com as mais diversas mídias, né? Então, por exemplo, né, fora da escola, né, os alunos, nós, né, temos contato aí com mensagens, né, de telejornais que chegam no nosso celular, né, mensagens enviadas pela família, informações que nós buscamos mesmo, e tudo isso, né, todas essas informações, essas tecnologias, tudo traz para a nossa vida, né, incorpora na nossa vida novas vivências, e isso serve, né, de apoio, né, de referência para novas descobertas posteriormente. Então, tudo que a gente tem contato durante o dia, né, é guardado na nossa memória, né, na nossa vivência, tudo que a gente vê em programas de televisão, de rádio, de podcast, né, atividades, elas são incorporadas, né, e se tornam referências, ideias, né, que servem de âncora para novas descobertas e novas aprendizagens. Então, isso serve para aquilo que vai acontecer dentro da sala de aula de forma mais sistemática, né, através da aula. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que hoje, com o uso da tecnologia, talvez a gente traga um tema para trabalhar com o nosso aluno na sala de aula, que ele já sabe algo sobre, que ele já leu algo sobre, que ele até se aprofundou sobre esse assunto. Então, né, voltando ao que eu disse, conforme a tecnologia se expande, ela impacta a nossa vida fora da escola e dentro da escola, né? Então, né, através, né, de mensagens trocadas, por exemplo, ou mesmo até através de jogos, né? Vários tipos de informações são trocadas e servem como conteúdo que vão nos auxiliar depois na aprendizagem de determinado assunto. Essas mediações, né, entre a nossa vida dentro, fora da escola e com as tecnologias, elas já nos encaminham para a compreensão de que é muito difícil pensar que atividades de ensino e aprendizagem possam ocorrer exclusivamente em ambientes presenciais, né? Na realidade, desde que o professor passa uma tarefa
para o aluno fazer em casa, ela já passa a ter um caráter semipresencial, né? Já sai do ambiente das paredes da escola. Desde que o aluno, né, ele sai para fazer uma tarefa com seu colega em casa, que ele traz os produtos para a escola, né, nós já temos aí um caráter semipresencial que serve de base para o que existe hoje, que são os ambientes virtuais de aprendizagem. Quando eu falo de ambientes virtuais de aprendizagem, eu estou falando desses ambientes conforme esse que nós estamos utilizando agora, essa plataforma da Universidade Leonardo da Vinci, onde você acessa com seu ID e senha, e nós nos reunimos aqui, nos encontramos aqui para aprender, né? Então, isso, né, a gente inicia esse processo lá quando o aluno sai de casa para fazer algo em grupo, ou quando ele está em casa e obtém alguma informação e aquilo serve de base para a gente poder trabalhar depois na sala de aula, né? Então, esse projeto de ensino à distância, né, não presencial, ele não é tão novo assim, né? Ele já faz parte das nossas práticas na sala de aula, né? Mas aí a gente vai voltar um pouco na linha do tempo, né? Para falar aí a respeito, né, das tecnologias, né, como que elas foram se inserindo na sala de aula até chegar aos novos ambientes virtuais de aprendizagem, né? Então, por exemplo, quando a gente lembra, lá, como eu disse da aula anterior, quando surgiu a imagem, o som e movimento através do vídeo, em que o professor incorporou o uso, por exemplo, dos filmes, né, em suas aulas, o que revolucionou, assim, a forma de aprender, né? Então, o filme começou a ser aproveitado como uma nova tecnologia em uma situação educativa da sala de aula, né? Então, antes o professor usava, né, a lousa, o giz, o aluno, a caneta e o papel, e aí a gente teve, né, com o surgimento da tecnologia, a questão do uso do filme, né? Então, essa tecnologia chega às salas de aula, né, inicialmente, né, né, que através, como eu disse, do som e da imagem, o aluno pudesse ter uma melhor percepção daquilo que o professor falava. Então, agora ele conseguia ver em movimento aquilo que algo era antes plano no papel, por exemplo. Então, o filme foi uma das primeiras tecnologias assim muito utilizadas na sala de aula, né, em que a gente poderia trabalhar esse concreto com o aluno, né? Mas aí, para trabalhar, por exemplo, na sala de aula com a tecnologia, um uso adequado, a gente sabe que o filme, né, ele não poderia ser apresentado por si só, né? O professor teria que ter consciência, né, que para a apresentação de um filme, né, e para que ele trouxesse validade ao processo de ensino-aprendizagem, a apresentação desse filme teria que ser condicionada antes a trabalhar, por exemplo, um determinado assunto para que o aluno tivesse contato com ele. Então, vou dar um exemplo, assim, um outro exemplo, o tema ética. O aluno teria que inicialmente ter contato com esse tema, o professor explicar um pouco para ele sobre do que se trata, né, como que a gente vivencia a ética no nosso dia a dia, para depois, né, o professor utilizar um filme, né, para que o aluno, né, tivesse essa prévia e pudesse olhar para o filme, colocando sua atenção, sua predisposição de saber do assunto para observar determinadas cenas e diálogos e entender que naquele momento a gente estava vendo ali no filme alguma situação sobre a ética e que ele pudesse analisar aquele comportamento e analisar depois, né, a ideia vivida no filme com aquilo que a gente trabalhou, para que ele pudesse, então, como eu disse, né, ele observar, fazendo uma análise crítica, e ele pudesse, então, depois canalizar, né, tudo que ele viu no filme, tudo que o professor falou com ele, né, com vistas à formulação de conversas posteriormente, de debate entre seus colegas, e da realização de atividades sobre o tema ética. Então, o uso da tecnologia, né, ela precisa estar atrelada a um planejamento, a um objetivo, né, para que o professor, né, ele consiga
é, fazer com que o aluno tenha vontade de participar, interaja e aprenda. Aí a gente, né, dá um salto aí na questão do tempo, né, com, né, falando aí, né, que, né, após, né, a utilização do som e do vídeo, a gente teve aí, já fazendo um salto para a década de 90, com a chegada inicialmente da máquina, do computador às salas de aula, né? Então, esse uso dessa tecnologia aí ainda na sala de aula, né? Que vem alterar aí os espaços físicos da sala de aula. Então, alguém que pode se lembrar que inicialmente a máquina chegava até as escolas, né? Ou universidades, somente com uma tela preta e alguns textos inseridos ali. A gente não tinha esse sistema que a gente conhece hoje, né, do Windows, com ícones, com cores, com apresentações, né? Então, os primeiros computadores, né, que chegaram às escolas, às universidades, né, eles tinham esse sistema único, assim, de uma tela preta com alguns textos dispostos, né? E aí, posteriormente, né, com a ampliação, né, da tecnologia, a indústria foi se desenvolvendo, né, e aí a própria Microsoft cria programas que eram instalados nessa máquina chamados de janela, né, de Windows, onde a gente começa a ter, né, o uso, por exemplo, das planilhas de processamento de textos, das planilhas gráficas, como, por exemplo, a gente conhece, né, o Excel, do PowerPoint. Então, a gente começa, né, a trabalhar com os alunos numa sala de informática, né, uma sala específica, onde os professores levavam seus alunos até lá, para que a gente começasse a trabalhar com essa tecnologia aliada, né, ao conteúdo de sala de aula. Então, os alunos começam ali inicialmente a usar um pente para rabiscar, para fazer alguma figura, a digitar algum trabalho ali, um resumo daquilo que o professor tinha acabado de falar durante a aula, realizar, por exemplo, algumas continhas matemáticas, né, cálculos matemáticos, através da planilha do Excel, por exemplo. Então, a tecnologia começa a trazer uma novidade aí para a sala de aula. E, como eu disse, para o uso adequado, o professor precisava planejar e organizar tudo isso antes, né? Porque senão não faz muito sentido para o aluno. E aí, a gente passa, então, para um segundo momento, onde o professor, né, ele passa, então, com a chegada da rede mundial de computadores, né, e através do programa empresarial aí do Windows, através da Internet Explorer, ele passa, então, a contar com o uso da internet nesse segundo momento, e aí encomendar pesquisas e atividades que seriam realizadas pelo aluno utilizando o computador e a rede mundial de computadores. Então, essa ferramenta, né, que depois está ligada ao computador e que é a internet, né, ela passa a ser um grande suporte de aprendizagem e ela muda muito o modelo educacional, cognitivo e comportamental de toda a comunidade escolar. Porque agora, né, o aluno, o professor, passa a ter contato com diferentes pessoas em diferentes e determinados pontos do mundo, passa a ter acesso muito rápido e fácil a diversas informações, né, que estavam antes, né, disponíveis, mas de maneira mais difícil de localizar, né? Agora, então, o aluno passa a se comunicar, né, e acessar esses dados em qualquer lugar do mundo, né? Então, né, com essa informática aliada ao processo educativo, né, os professores aí começam a receber uma nova demanda, né? Que é trabalhar com material digital, com novos programas de computador, o aluno que começa já a nascer nessa era digital, né? Já nasce entendendo um pouco dessas ferramentas, né? Solicita isso, né? Que agora o professor, né, trabalha utilizando essas novas mídias, né?
Então, surge aí uma nova necessidade em relação ao trabalho do professor, né? Então, há esse grande salto nas relações entre a educação e a tecnologia, com a possibilidade da comunicação entre os computadores e o surgimento da internet, possibilitando o acesso à informação, como eu disse, em qualquer lugar do mundo. Nesse momento, a sala de aula, ela se abre para o restante do mundo, né? E novas parcerias, novos processos para ensinar e aprender acontecem, né? Então, um ponto interessante foi o surgimento, por exemplo, do e-mail. Quando o e-mail surgiu, né, a gente passou a se comunicar através do e-mail, é, muitos professores, por exemplo, que antes trabalhavam o gênero textual carta, ou o regionalismo na fala, ele passou a trabalhar através do e-mail de uma forma muito mais material, onde o aluno mandava um e-mail, por exemplo, ele escrevia uma carta para um aluno de um outro estado, recebia de volta a resposta, né, através de e-mail, e ali o professor poderia trabalhar com ele, por exemplo, a forma como uma pessoa que mora no Sul fala e escreve, né, o regionalismo linguístico, ele poderia trabalhar comunicando com um aluno do Nordeste, para que eles pudessem verificar isso na prática e trabalhar esse assunto, ele podia trabalhar o gênero textual carta. Então, com o preparo, né, e planejamento, por exemplo, o uso do e-mail, comunicando de qualquer hora, qualquer lugar, o professor tinha essa possibilidade de trabalhar de forma muito mais interessante e dinâmica, utilizando o e-mail, por exemplo, o gênero textual carta, por exemplo, a variação linguística, né? E aí a gente também pode pensar que o espaço da sala de aula, das paredes da sala de aula, ele se abre, né? Então, a partir do momento que o professor, o aluno, né, tem contato via e-mail com qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer hora, né, ou depois, posteriormente, através dos fóruns ou dos chats, né, aquele momento de aprender, ele se desloca daquele horário fixo, daqueles espaços rígidos da sala de aula presencial, e cria uma nova vida e vai para um outro espaço que a gente chama de cyberespaço, né? Então, a tecnologia, o ensino, né, mediado pelas tecnologias digitais, ele redimensiona os papéis de todas as pessoas envolvidas no processo educacional. Né? Novos procedimentos pedagógicos agora passam a ser exigidos. Né? Então, por exemplo, agora é preciso ter criatividade, né? Pensar aí como o aluno pode aprender usando a tecnologia de maneira mais visual, auditiva, mais tátil, né? Então, e como ele vai processar toda essa informação, como é que ele vai analisar criticamente, que produto ele poderia, né, produzir, né? E aí a gente vem para um outro momento da história, né, em que a relação aí entre educação e tecnologia, né, ela passa por um outro espaço que a gente chama de ambientes virtuais de ensino, né? Então, nesse momento mais recente, a evolução tecnológica redesenha a sala de aula para um novo ambiente virtual de aprendizagem, como eu disse, localizado num cyberespaço, em que o acesso é restrito através de um ID e uma senha, que nada mais como eu disse, esse espaço que nós estamos utilizando aqui da universidade, em que é uma sala de aula, mas não como a gente existe ainda, a gente vivencia, onde as pessoas têm horário definido para entrar, para ficar, para fazer suas atividades e sair, né? Então, a gente vem para esse espaço, né? Onde a gente pode se comunicar, pode aprender em grupo, individual, ou pode aprender no melhor momento que a gente puder, no horário disponível, aprender de maneira mais personalizada. Então, surge aí, né, a tecnologia vai se desenvolvendo, as empresas vão se desenvolvendo, e a tecnologia vai reformulando o espaço da sala de aula para esse novo ambiente virtual de aprendizagem, né? E aí, novos procedimentos pedagógicos são exigidos, né, dentro desse ambiente virtual. Então, por que eu estou falando isso, né? Esse novo espaço aí possibilitado pelas tecnologias digitais, né,
ele passa a existir e ele funciona, né, através de hipertextualidade, né, que ele funciona, faz com que a engrenagem de textos articulados, interligados, mídias, sons, fotos, vídeos e arquivos facilitem, né, a propagação do ensino e da aprendizagem, né. Então, nesse ambiente virtual, a flexibilidade de navegação e as formas síncronas e assíncronas, ou seja, aulas ao vivo ou aulas gravadas, oferecem ao estudante a oportunidade de definirem os seus caminhos de acesso à informação, né? Afastando-se cada vez mais daqueles modelos massivos de ensino em que o aluno decora, né? Ou através de exercícios repetitivos ele aprende, né? Então, esse novo modelo aí de sala de aula, ele traz aí também a necessidade, né, de uma nova pedagogia, né? Uma nova forma de trabalhar com o aluno, né? Então, após aí, como eu disse, né, o acesso à rede mundial de computadores e o acesso a esses ambientes virtuais de aprendizagem, né? Esses ambientes, né, eles trazem aí para a gente, né, versões, né, para a educação, que tem como base 4 estratégias relativas à funcionalidade dele. Então, por exemplo, esses novos ambientes, eles buscam agora, diferente um pouco da sala de aula, de incorporar elementos da web, né, da internet, como o correio eletrônico, os grupos de discussão, para que favoreça a interatividade entre os alunos. Ele busca agregar elementos para atividades específicas de informática, por exemplo, como hospedar arquivos, hospedar filmes, vídeos, possa-se fazer cópias de segurança para que você não perca seu material. Ele cria, né, ele tem, né, a possibilidade de criação de elementos específicos para atividades educacionais. Então, por exemplo, ele tem espaço para que você possa criar atividades em 3D, para que o aluno possa manipular, visualizar, além, né, de adicionar elementos da administração acadêmica, né, em que o professor também pode acompanhar esse uso pelo aluno, realizar avaliações, corrigir, devolver através de relatório. Então, quer dizer, tudo que antes a gente fazia na sala de aula, hoje a gente consegue fazer aqui da nossa casa, enquanto professor ou enquanto aluno, incorporando esses elementos aí que a internet, as novas tecnologias trouxeram para nós, né? E aí, a gente, voltando aqui para o slide, a gente coloca aí, né, que esses espaços, esses novos espaços, oferecem condições para interação, né, entre alunos no melhor momento, seja ao vivo ou no momento que ele puder estudar, né, e facilita muito a cooperação entre alunos. Por exemplo, eu posso estudar com um aluno que está numa outra cidade, que tem uma outra formação diferente da minha, que pode inserir, né, novos conhecimentos para mim, a gente possa trocar, eu posso ensiná-lo algo, ele pode me ensinar. Então, favorece muito isso, fato que se a gente precisasse, por exemplo, estudar com um outro colega de outra cidade, a gente teria que se deslocar, né, para encontrar com ele, muitas vezes a gente não conseguia fazer isso, então hoje a gente consegue, né, conversar com uma pessoa, eu quero informação sobre como acontece aí no Pará, e aí eu vou conseguir dialogar com esse colega e trocar informação, né. Instala-se, então, uma nova forma de trabalhar com os estudantes, né? Que agora, né, buscam e já possuem conhecimento sobre determinado assunto. Porque agora o professor, né, ele pode, como eu disse lá no início, se deparar, né, com um aluno que já obtém alguma informação, né, sobre determinado assunto e ele tem que estar preparado para isso. Mas isso a gente não fala para assustar. A gente fala, na verdade, para dizer que hoje o professor não tem que ser aquele único detentor do conhecimento, né? Ele pode, né, sim, dialogar com o aluno e aprender com ele e também buscar informação posteriormente, né? Hoje a gente não precisa mais estar naquele modelo tradicional de que o professor é o único detentor de saber.
né? Então, isso é muito interessante também. Tira um pouco, não que o professor não tenha que saber, mas tira um pouco essa carga de que o professor tem que ter as respostas imediatas, né? Então, a gente pode dialogar, a gente pode trocar, a gente pode produzir um novo conhecimento a partir daquilo que você traz, aquilo que o outro traz, né? Então, um professor mais adaptável aos novos desafios, às novas tecnologias, né? Um professor aí que busque, né, estar, né, trabalhando com essas novas ferramentas, né, e trabalhando com essa nova escola, com esses novos alunos, né, com esse novo modelo. Então, como eu disse, né, hoje o nosso objetivo aqui era trabalhar, né, com vocês, é, em relação às novas tecnologias, o uso adequado deles, das salas de aula, né, até chegar aos ambientes virtuais. Então, vocês conheceram, né, como eles surgiram, como eles chegaram à sala de aula, principalmente, né, de uma forma resumida, através, né, dos filmes, do uso da internet, né, e depois, né, do uso dos ambientes virtuais, que é esse que a gente usa hoje. Então, quer dizer, como que modificou, como que transcendeu os espaços da sala de aula, tecnologia, e como hoje ela facilita o meu acesso à troca de informações entre professores e alunos, né? Então, na próxima aula, que é a aula 3, a gente vai conhecer, então, mais especificamente, as tecnologias de informação e comunicação, as TICs, e como o professor pode utilizar ela nesses novos espaços de atuação. Então, por exemplo, como que eu posso usar esses novos aplicativos nesses espaços, seja da sala de aula ou nos ambientes virtuais? Então, a gente vai conversar mais um pouco sobre isso. Agora eu deixo para vocês, a partir dessa segunda aula, um trabalho, né, para que vocês realizem aqui, nesse ambiente virtual de aprendizagem, e um texto para que vocês possam fazer a leitura. Fico à disposição para quaisquer dúvidas e nos encontramos na próxima aula. Muito obrigado pela atenção, até a próxima.